Tudo bem? Estamos começando aí o 7º programa Ciência e Vida, com a participação ilustre da Madalena, diretora do Instituto São José. Maria Helena? Maria Helena. Maria Helena, eu falei Malena. Malena, é. Tá, perdão. E o Fabrício Miller, que é o diretor técnico e sócio da Sky Informática. O nosso tema de hoje é como educar para o futuro desconhecido. Ou seja, a minha experiência de professor também foi sempre basear o estudo em literatura que já existe. Então a literatura que já existe, ela traz o passado. E aí a gente está vendo que hoje em dia tem uma necessidade de trabalhar mais tempo, porque nós vamos ver mais. Tem uma necessidade de que a gente, de certa forma, tenha que se reinventar a cada 5, 6 anos, porque antigamente era uma tecnologia, levava um tempão, agora a gente acabou de entrar numa e está chegando noutra, né? E aí o caminho para a educação para o futuro, que a gente está enxergando, continua sendo a escola ou não? Não sei. Então aí esse é o debate para ver como é que a gente consegue evoluir isso aqui. E aí eu perguntaria para a Malena, ou Maria Helena, prefere Malena ou Maria Helena? Tanto faz. Para Maria Helena, como você está vendo a postura das pessoas em geral, professores, educadores, pais, entidades, em relação a essa educação para o desconhecido? É bastante tênue essa linha que a gente traça aqui, porque a gente sabe desde início de 2000 ali que a gente está educando para o desconhecido, porque tinha uma estimativa, 75% dos alunos que nasceram pós ali 95 terão profissões, ou depois de 2000 talvez, profissões para as quais sobre as quais a gente nem sabe quais serão, né? Então, na verdade, é uma preparação super difícil. A gente fala em uma ruptura, um momento de ruptura da educação, porque a gente precisa sim mudar como um bloco, e aí não adianta pontualmente uma ou outra escola mudarem, e os pais acompanharem essa mudança, porque ainda queremos o passado, em termos de avaliação, porque hoje em dia, meu Deus, a gente ainda vive uma avaliação, por instrumentos, quando deveria, ter algo, mas ainda é difícil mostrar para os pais que há outros tipos de avaliação, mas, enfim, existe sim um momento de muita pouca valorização do professor em si, né? Porque ele tenta, mas ele não pode frustrar a expectativa do pai, muito menos do filho, né? Mas aí eu acho que aí o contrato, e aí eu não estou criticando a qualidade total, que diz que o aluno é cliente, né? Mas assim, de uma certa maneira... Tem que estar muito claro, sim, isso. A responsabilidade do educador, ou do próprio empresário, do próprio dono de uma empresa, é tornar aquela atividade competente hoje e amanhã, né? Sim. Mas mudar uma mentalidade cultural é muito difícil. E nós estamos nesse momento. Ficar achando como é que... Porque daí o professor, e eu sofri essa ideia, fica no limbo entre o aluno e o que deve ser feito. E aí a gente tem que tomar uma posição do que deve ser feito. Como é que tu vê isso aí, Fabrício? Então, o desafio é muito grande, né? Falando na educação, então eu tive uma experiência em sala de aula, eu fui professor por alguns anos. Hoje não estou mais na sala de aula. E a gente tem, acho que a primeira coisa que me vem à mente é um choque de gerações, né? A gente tem uma geração mais nova hoje que vem, não sei se o termo que eu vou usar é correto, mas vem com outros vícios, com outras cargas, enfim, que os pais não tiveram. E quando chega em sala de aula, ou mesmo na empresa, onde eu posso falar mais talvez, tem um choque muito grande, porque a gente estava falando um pouco antes de começar, né, sobre evitar a frustração, e isso talvez nas gerações mais novas que a gente está educando agora é o que para mim mais gera problema, porque as coisas não são tão simples, tão fáceis, né? Como um touch. Isso, né? Exatamente. Tem um esforço grande ali a ser feito. Então tem um trabalho
do professor, tem um trabalho da empresa, mas tem um trabalho da própria pessoa também em se esforçar e buscar isso. E a gente percebe, e aí eu posso estar generalizando, né, uma certa vontade que as coisas sejam mais fáceis, né? E isso dificulta, né? E gera talvez um conflito ali, como disse antes, entre as gerações, aí o professor com o aluno, com os pais, né? Então, tem um distanciamento da realidade, né? Isso. Que eu preciso me esforçar, eu, protagonista da minha história, para chegar naquele lugar. Não, eles acham, e isso é uma discussão que se faz com pais e os empresários também, porque eu quero chegar sendo gerente, sendo o CEO. Tá, mas eles não assim, tem uma caminhada. Tu como empresário, tu prepara ou cutuca os funcionários para que eles sejam protagonistas da história deles? A gente procura. Então, mas tu também? Deixa eu responder depois. Mas quero ver, acho que não. Enfim, claro que a gente está falando aqui de uma generalização, né? E o que eu ia comentar antes também, que faz parte do que tu trouxe, Listeu, é que faz parte de nós, que estamos nesse papel também de ajudar a educar, mudarmos um pouco a nossa visão também. Porque nós também, a gente vem da nossa educação, de como foi com a gente. Então, nós também precisamos aprender a mudar, né? Então, o comentário aqui é no sentido de como as coisas estão diferentes hoje. E não necessariamente certo ou errado, ou que era melhor ou pior, não é isso. Não existe mais o como era, isso, não existe mais aquela realidade. Então nós temos que aprender também, nós da nossa geração, então, vou chamar assim, precisamos mudar a forma como a gente ensina, como a gente traz conhecimento e como a gente provoca as pessoas, né, para que eles possam produzir mais ou se sentir mais motivados. Donos da sua vida. Exatamente. Tá, mas e eu percebo que isso funciona. Quando tu provoca, quando tu traz algumas coisas que estão alinhadas com o que eles acreditam, pensam, isso muda, né? Então, um dos desafios é esse, a gente encontrar aquilo que motiva, né, as pessoas que estão conosco, né? Tanto alunos quanto colaboradores de uma empresa, por exemplo. Tá. Mas assim, tu trouxe uma coisa assim, tu tem condições de cobrar coisas, o teu método de avaliação, ele é teu. O método que uma instituição que nem o São José tem, ele é um método mais fechadinho, mais obrigatório, tem que ter nota, tem que ter publicação, e aí não é a falta de um método mais robusto que permite, de certa forma, voltar o foco dos educandos para uma mudança de comportamento? Mas ele precisa entender que ele precisa dessa mudança. Eu não posso forçar uma mudança. Sim. Por isso, assim, hoje em dia, não posso conceber que o aluno venha com essa concepção de que tudo vale nota. É para a vida dele. Então, assim, o que a gente trabalha, tu não é um número. A gente trabalha isso com eles. E a gente divide, né? Nossa nota não é totalmente prova, né? São os trabalhos interdisciplinares, são os projetos em cooperatividade, a apresentação, problematização. Tu não fica só naquele... Tu precisa fazer refletir. Tá, mas assim, eu estou provocando, tá? Mas eficaz o que se está fazendo? Quantos tu recuperas, né, em termos de porcentagem? Porque a minha sensação é que a gente vai lá e dá um discurso e as coisas se mantêm. Não pode ser na base do discurso, né? Sim. O aluno não quer e não consegue mais numa aula, né? Ele não chega onde a gente quer que ele chegue, porque ele não tem a caminhada. Tá, e que modelo de aula deveria ser feito, então? Modelo de aula com um professor que é mediador mais. Ele te problematiza, ele te traz perguntas, ele te traz, por exemplo, com a informática, tipo, a gente tem um trabalho de robótica desde 2008, né? Então, qual é o modelo? São grupos, tá, de alunos que ficam juntos durante um mês, trocando funções, né? E toda aula eles precisam resolver um problema.
Eles têm uma montagem, ok, é robótica, né? Eles têm uma programação, mas eles têm um problema que cada mesa, né, cada ilha resolve dentro do seu grupo. Então, o grupo precisa discutir o problema e resolver esse problema. Então, deixa eu pegar o teu gancho. Tá. Na minha época, quando eu comecei quando eu fui para a faculdade, a análise de sistemas estava começando a ser dada como uma graduação. E eu me formei engenheiro e eu noto que hoje em dia engenharia é um curso pouquíssimo procurado, áreas de tecnologia são pouquíssimo procuradas. Agora a área de tecnologia da informação são os mais procurados. E está havendo um gap entre as pessoas que pensam o software e as pessoas que vão executar o software. Ou seja, os fazedores, os engenheiros, os arquitetos, seja lá, essas pessoas. Como é que tu vês isso? Tu acha que isso é uma coisa normal ou que isso está desequilibrando o processo como um todo? Bom, a tecnologia nos últimos, sei lá, 20 anos e agora nos últimos 5 evoluiu muito, né? Cresceu muito. E ela permeia todas as atividades que nós temos. Então, eu acho que é meio natural que as profissões ligadas à tecnologia tenham aumentado, Sim. né? Tenham mudado. E eu acho que, especialmente no Brasil, a gente não investiu ou demorou para começar a investir nessa linha de formação das pessoas, né? Eu sou formado em ciência da computação. Eu comecei fazendo análise de sistemas e alterei para ciência da computação e me formei em 2008. Então acho que o Brasil demorou um pouco para ver essa linha e essa evolução. O software hoje faz parte de tudo que a gente faz, né? A gente estava falando antes, né, sobre o touch, sobre usar o celular, um tablet, enfim. Ali é um software rodando, né? Ou vários softwares hoje, né? Então a gente tem um computador na palma da mão e leva junto com a gente. E eu vejo hoje que a gente tem uma deficiência de formação de mão de obra especializada na área especialmente de desenvolvimento de software. Temos na parte de tecnologia em geral, mas na área de programação, desenvolvimento de software, é hoje talvez o nosso principal gap de mão de obra no Brasil. Aqui em Montenegro especificamente, nós temos boas e grandes empresas de software e a gente precisa de muita mão de obra e hoje a gente tem dificuldade de conseguir mão de obra especializada nisso, né? Nessa área. Felizmente também os institutos de educação daqui estão também investindo nisso, né? O que é bom, o que é positivo, né? Para a gente conseguir ter mão de obra mais qualificada. Enfim, mas isso tem uma também... ligação entre vocês e o Instituto São José no sentido de existe uma demanda de desenvolvedor de software. Não dá para fazer uma mudança rápida de foco para poder atender a essa demanda? Eu tenho alguns alunos lá, mas a gente nunca... Porque assim, é a questão de formar para o mercado, não formar para o canudo, é formar para o mercado, é diferente. Exatamente. Tá, e, assim, eu noto que a gente está muito dependente de algoritmos. Tá? Tenho agora o conhecimento de uma empresa que está trabalhando na montagem de uma grande montadora de ônibus, né? E todos movidos a bateria, a carro elétrico, né? E aí a questão de armazenagem da bateria, a questão do dano, porque uma bateria ela quando começa por algum motivo qualquer ela se propaga, não tem hoje no sistema que apague, e tem a ventilação. Então assim, hoje faltam engenheiros para poder pensar no que fazer. Então eu acho assim, se investiu muito nos algoritmos, mas pouco nessa questão a mineração hoje em dia. A mineração é uma coisa que ela está restrita a grandes, mas nós hoje estamos descobrindo mineração em qualquer lugar. Qualquer rocha pode vir a ser um elemento importante, pode ter algum mineral raro, porque tu tem um nível de extração muito grande. E também não se vê isso aqui, então eu sinto que a parte de engenharia, ela está deficiente. Então a gente hoje passa tem muito pensar, mas pouco executar, nesse sentido. Acho que a Marilena estava falando,
A área da engenharia e a ciência da computação são juntas. São juntas. Deveriam ser uma juntas. área da engenharia também. Ela tem muito a ver com resolver problema. Então, quando a gente fala na educação, voltando um pouco, ainda na base, ensinar as pessoas a resolver problemas é uma forma de preparar as pessoas para o futuro. Pensar problemas, né? Para o futuro desconhecido. Exatamente. Porque cada vez mais é isso. Quando a gente fala em desenvolver um algoritmo, eu estou desenvolvendo uma forma de resolver um problema. Né? Sim, Né? Com certeza. Aqui tu trouxe o exemplo da engenharia, ou mesmo nesse caso dos veículos elétricos, né? Como é que eu vou armazenar uma bateria com todos os seus requisitos e os problemas que isso tem? Eu tenho que resolver esse problema. Então são formas criativas de resolver o problema. Por exemplo, nesse caso da bateria, esse dia eu fui num hospital em Porto Alegre, lá estacionei, vaga para idoso, do lado tinha uma vaga para carro elétrico. Será que os condôminos sabem que tem um carro elétrico e que quando se ele puder explodir ele não pode gerar, porque a explosão ela tem um efeito lateral e o pilar ele só suporta cargas verticais, então qualquer coisa assim pode fragilizar. Então assim, nós estamos num risco, então os condôminos sabem. Pegando um outro exemplo, agora é uma provocação desconhecida, né? Eu já tenho falado bastante sobre isso assim. Tivemos uma enchente muito grande, vão haver outras, porque todo o cenário mostra que isso aqui. E por que a escola, eu não estou culpando, estou te colocando, mas por que a escola não forma pessoas para pensarem em riscos e como se prevenir, como antever, como agir mesmo para se proteger? Porque o que eu vi assim, acabou a enchente, saiu, se limpou e as empresas todas elas se remontaram do mesmo jeito, ou seja, vai vir uma nova enchente grande e vai passar a melhorar o portão, tirar o gesso, mas vai entrar água. E tem outra coisa na história, a enchente dessa vez não foi só bens da empresa, ela atingiu também a infraestrutura, ou seja, eu poder mandar meus produtos, receber minhas matérias-primas, os funcionários, a questão de eles poderem chegar, então ela ficou muito mais ampla do que dentro dos meus 4 muros. Né? Nota, então assim, isso é um problema que poderia ser no nível de ensino médio trabalhado com uma gestão. Então, a residência hoje mudou sua concepção para que ela possa suportar melhor isso aqui. Nota, então assim, a gente está vivendo um mundo e eu vejo que a escola, ela está parada. Eu acho que ela está esperando, não que a gente, por exemplo, que não está olhando para frente. Entendi, mas tu acha que não há problematização, que a gente não fale sobre isso? Eu estou falando assim, o futuro desconhecido. Pegar esse que está acontecendo. Mas eles falam sobre isso, os alunos procuram, só que claro. E se tem um trabalho para resolver problemas, que eles possam apresentar soluções, nesse sentido que o Fabrício trouxe. Que isso é o que a indústria faz, a indústria de modo geral, a empresa faz. Como tu falaste, assim, claro, a gente já pegou, tem problematizações, enchente, eu não lembro, mas assim, o ano passado o grupo dos Legonautas foram para dentro de um prédio entender como esses novos prédios funcionam com inteligência, e aí eles levaram para o FLL, que é o First Lego, modelo, né, da enchente. Sim, eles só fizeram manifestos e problematizações na Câmara de Vereadores, levaram para lá o que podia ser feito, né, mas realmente assim, vamos ver, porque tem o pró e o contra, né, o professor, ele traz isso, vamos tirar areia, ou fazer, né, aquela parte, mas só um pouquinho, parte da ecologia está dizendo que não sei o quê, então trazer... Sim, mas assim, não sei não, eu estou pegando assim, mas pega um exemplo de uma startup que tem uma ideia qualquer, ela submete a sua ideia a uma banca. E essa banca... Que seriam os projetos científicos deles, né? O projeto dá-lhe porrada, não porrada no sentido de detonar, mas faz perguntas que mostram as fragilidades. É a lógica de começar de uma certa forma, que nem eu estou pegando a indústria, ou seja, o segmento como isso aqui. E como a indústria poderia participar desse processo, Fabrício, que a escola tem para o desconhecido, né? Sim, então eu acho que uma aproximação da indústria, da empresa com a escola é saudável, sempre.
E talvez esse seja o principal caminho, a gente aproximar mais. E aqui, volto a dizer, aqui em Montenegro nós temos boas instituições de ensino, temos boas empresas também, obviamente que eu posso falar da área de tecnologia, que é onde eu atuo mais, e essa aproximação, parcerias entre a empresa e a escola, ela pode trazer bons frutos, porque a empresa pode apontar melhor para a escola aquilo que a gente... Exatamente. A gente pode subsidiar também conhecimento, porque a gente tem profissionais que atuam na área, que podem trazer conhecimento. Eu acho que é bom para a comunidade, a gente não precisa pensar especificamente na empresa, eu devo pensar na comunidade como um todo, né? Claro. E fortalecer essa aproximação. Eu acho que esse é o primeiro passo que a gente pode dar, porque, como é que eu vou dizer, o aluno, voltando um pouco ao início da nossa conversa, eu acho que faz sentido para ele, o aluno ou mesmo o colaborador, quando ele consegue associar as coisas e ver um objetivo naquilo que ele vai fazer. Né? Eu vou dar um exemplo do meu filho. Meu filho tem 13 anos hoje, ele estuda programação desde os 9. E ele começou por conta própria, por vontade dele. Ele escolheu que ele quer programar jogos, né? Então tem uma relação com aquilo que ele faz hoje, mas eu achei isso saudável porque é uma coisa que ele gosta e que ele encontrou a profissão que ele quer seguir dentro daquilo que ele gosta. Mas mais do que isso, ele tem hoje uma afinidade e um entendimento de que ele precisa conhecer mais os conceitos matemáticos. Então ele vê mais sentido em estudar matemática, ele vai ver mais sentido em aprender trigonometria, aprender geometria, porque ele vê que ele vai aplicar isso depois, né? E pegando esse exemplo e trazendo para os demais, eu acho que isso ajuda muito aquilo que a gente estava falando antes, né? O que a gente tem que mudar, talvez, para que o aluno, as pessoas que estão com a gente se sintam mais desafiados e motivados. É o que a gente chama de aprendizagem significativa. Exatamente. Ele tem que trazer para a realidade, mas mesmo assim ele precisa saber que vai ter um direcionamento ali, mas que ele vai precisar escrever, que ele vai precisar ler, é o que faz parte. Então, falando só um pouquinho da realidade de educação, acho que o ensino médio ele trouxe um modelo pensado, mas não na prática, né? Porque vendeu uma ideia de que agora, a partir de agora, o aluno só vai fazer o que ele quer. E não existe isso. Não existe esse modelo. Existe onde eu direciono, sim, porque daí a gente começa um projeto lá no primeiro ano para direcionar os teus gostos, para entender as profissões, porque daí, às vezes, assim, lá no 6º ano eu adoro animais, eu quero ser veterinário, mas coloca um animal aberto, mas eu não posso ver sangue. Então, precisa trazer para eles a realidade. Só para concluir o que eu estava trazendo antes, eu acho que a empresa pode ajudar a aproximar da escola justamente em trazer esse significado, ou ajudar a trazer mais. Porque daí a gente tem a vivência prática dentro da empresa. E eles gostam disso. Exatamente. Né? E é importante o que tu comentou, Mariana, porque eu dei o exemplo do meu filho, que vê muito significado em matemática, por exemplo, mas tem outras coisas que são importantes que não podem ser deixadas de lado. A gente tem que conseguir motivar isso também. Porque às vezes tu estudar história é importante, porque tu vai trazer um outro contexto para essa pessoa, para ele poder entender também o que acontece na sua comunidade, às vezes, né, entender o que acontece no país, algumas coisas que ele vê pelo mundo acontecendo. Tem um contexto histórico, então é importante que ele veja significado nisso também, apenas trazendo como exemplo. Então, claro, podem ter coisas mais específicas, né? E aí o aluno, enfim, a pessoa vê mais significado em investir o tempo dele naquilo, porque já era assim no nosso tempo, né? Mas agora também, mas por que eu vou aprender isso? Por que eu tenho que ver esse negócio? Deixa eu dar uma ajuda nisso aqui. Eu trabalho com estratégia há mais de 30 anos, tá? E a estratégia ela começa olhando para fora. E a gente olha para as tendências. O que vai acontecer daqui a 5, 10 anos? Robô, tá. Como é que eu posso, e aí entra a formação, como é que eu posso, eu aluno e eu professor, ajudar a entender ou a resolver problemas
do futuro. Então é uma problematização, começa na problematização em relação ao futuro, né? E o futuro, desculpa a expressão, ele gera tesão. Assim, então eu descubro o que eu quero. A questão hoje, por exemplo, dessa enxurrada que tem de adolescentes angustiados. Isso para mim é over, mas será que a gente deve tratá-los como doentes, medicamentos e tal, a partir dos 10, 15 anos, ou deve ser um processo de educação mais... Nota, então assim, mas isso é uma pesquisa, se a gente vai dizer que antigamente era mais da metade da população tinha depressão, hoje assim, quase todo mundo é angustiado, tem ansiedade, né? Então assim, são essas problematizações, e aí, só para concluir rapidinho, não é o professor mais que tem essa competência. É um grupo de pessoas, e aí entra pessoas da comunidade, profissionais e tal, mesmo externo, mesmo via internet, que podem ajudar a debater isso aqui, ou seja, transcender aos muros da escola. Mas a escola não existe, não funciona mais só com professores, né? Sim. Ela precisa de um aparato. Hoje em dia tu não Mas tem... o professor é um mediador. Sim. E ele tem que estar preparado para Sim, fazer toda essa isso jogada. aí. Bom, Isso aí. estamos acabando. 3 minutinhos aqui. Tem mais uma pauta legal depois. Mas assim, o que tu tirou disso, Maria Helena, dessa conversinha? Assim? Depois para ti a mesma pergunta. Eu sou rápido, né? Que não é uma conversinha, né? Que é algo que a gente pensa todos os dias, porque o dia que eu falo isso sempre para os professores, ontem era dia deles, né? Nosso, porque eu sou professora também. Então, eu falei assim, o dia que a gente não entender a nossa importância, né? A gente pode largar tudo e ir embora. Então, um dia que eu não acreditar mais que o que a gente pode fazer ainda vai fazer diferença no futuro, eu vou guardar minhas coisas e vou aposentar, né? Eu acho que o que a gente pode levar disso é um grande ponto de interrogação, mas um grande caminho para seguir fazendo bom. Daqui a pouco eu quero contar com o Fabrício para que a gente consiga, né, levar os profissionais, claro, a gente leva, né, mas ampliar isso para algo realmente eficaz. Continua falando para os professores que a gente precisa trazer muito mais para eles algo que vá fazer sentido e que vá transportá-los para o que eles vão fazer na sociedade depois, porque a gente está hoje formando pessoas que vão ter que dar conta de uma sociedade aí na frente e a gente não vê eles preparados. Fabrício. Então, eu não sei se a gente conseguiu responder, né, a pergunta. É muito difícil. Como educar para o futuro, mas eu vejo algumas coisas, né, a gente já falou aqui. A parceria entre a empresa, a indústria e a escola, né, eu acho que é um dos pontos para isso. A gente está preocupado com a tecnologia, ela veio para ficar, e a gente vai falar um pouquinho mais ainda de outro assunto, que é a inteligência artificial. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que discutir um pouco mais, mas veio para ficar. Eu acho que a preocupação com o meio ambiente, com a saúde das pessoas, também está no futuro de curto prazo. Então isso também a gente tem que estar preparado, né? Ensinar as pessoas a serem um pouco mais resilientes para algumas coisas, né? Além, obviamente, do conhecimento técnico. Então, sim, tem caminhos, na minha visão, embora tenham desafios também. Tá. Eu queria agradecer, deixando o meu foco aqui. O meu foco é que a gente tem que investir muito no professor, muito no professor. Eu digo assim, ó, e se ele não tiver a cabeça, a cultura de saber trabalhar, ele não serve. Sou pragmático nisso aqui, né? O professor tem que ser um puxador de mudanças e uma capacidade de ele estar mentalmente no futuro, dele consegue trazer as pessoas. Eu quero agradecer bastante a Maria Helena, tá, pela presença ótima aqui, o Fabrício, né, da Sky. É um prazer, muito obrigado.